Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Startup Cast comigo, Lilian Primo, e com o Pex Diniz. E hoje nós temos um convidado ilustre, eu digo que um grande amigo, que o universo teve a oportunidade de trazer para perto e me conectar, que é o Boli Rosales. Boli, seja muito bem-vindo. Boa noite, ou bom dia ou boa tarde, né? Um prazer estar aqui com vocês, Lilian. Excelente. Gente, o Boli, ele tem uma história incrível, além de empreendedor, atua hoje numa associação que inclusive eu faço parte, que é a ANEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade e muito mais, porque a ANEFAC faz muito mais do que isso. E eu quero que ele conte um pouco sobre ele e conte um pouco sobre essa associação e a gente vai desenvolvendo as perguntas aqui e trazendo conteúdo para vocês. Muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Espero repetir várias vezes esse bate-papo, trazendo também pessoas que possam contribuir com essas iniciativas que você está tendo. Parabéns, viu? A gente que fica feliz aqui. E a Lilian sempre nos pondo nisso, né? Nos bate-papos gostosos para a gente poder realizar. Falar de mim, Lilian, é um resumo. Primeiro que Boli não é meu nome de nascimento. Sabe que eu tava perguntando isso? Eu tava me perguntando isso. Meu nome é Pex Emiliano, me chamam de Pex. Quem tem nome complicado, fica atento para outras pessoas terem nome complicado. Ainda bem que você percebeu isso. Então conta, Boli, qual é o nome? Mas esse nome de Boli é fácil de você adivinhar. Primeiro porque você vê essa cor de pele que eu tenho, né? Bem europeia, bem... Na verdade, Boli é de boliviano. É um apelido, né? Que eu nasci na Bolívia. Praticamente fiquei 2, 3 anos somente nesse país. E depois comecei com a profissão do meu pai, viajar um pouco aí pelo mundo. E em 1973, cheguei aqui no Brasil, né? Jovem ainda, depois de ter passado uma passagem maravilhosa na Argentina, vim para o Brasil. E desde 73, pensando que ia ser uma passagem, moro e não troco o Brasil por nada, né? Acho que sou muito mais brasileiro aí do que muitas pessoas aqui. Fez uma ótima escolha, né? Fez uma ótima escolha, Foi, claro. sem dúvida. Brasileira, quem disse. E dentro dessa descoberta, que diria que foi pra gente o Brasil, né? Enfim, na vida profissional foi muito forte na área de tecnologia, estava comentando agora há pouco com alguns amigos sobre isso. E em 1994 decidi ser também um pouco empreendedor. Larguei uma grande empresa que eu trabalhava, onde eu era gestor. Depois de 23 anos, eu preferi sair para o mercado, abrir minha própria empresa de consultoria. Minha empresa de consultoria era focada em reestruturações, grandes mudanças que na época de 90 estavam tendo na área de tecnologia também. E convivi com a minha empresa de uma maneira direta e indireta, diria, até hoje. Minha empresa tem 30 anos, mas eu não me dedico mais a ela. Ela anda já por suas pernas, ela convive já com as suas coisas. E aí eu decidi, teoricamente, dentro da minha empresa, realizei diversos projetos de reestruturação em vários segmentos, que aí também me apaixonei para poder empreender algumas coisas. E fui criando pequenos negócios, outras oportunidades dentro daquilo que eu convivia corporativamente. E aí eu fui trabalhar na ANEFAC, que eu estou agora, uma entidade que eu me dedicava também de maneira voluntária, como a Lilian se dedica hoje. Desde 97 eu estava nessa entidade. Então eu tinha já os meus negócios, já tinha esse tipo de coisas, mas queria de uma maneira voluntária também passar um pouco de conhecimento, me dedicar a algumas coisas nesse sentido também, que eu acho que somos empreendedores, né? Quem quer doar um pouco do seu tempo para poder contribuir, então a gente também empreendeu muito na ANEFAC, e eu desde 97 que era membro, né, ocupando alguns cargos dentro da diretoria, enfim. Em 2018 a ANEFAC acabou me convidando para poder me dedicar 100% a ela, e hoje estou 5 anos, acho que a Lilian também está 5 anos com a gente, né? Sim. Foi a gente entrar de novo, começar a conversar sobre a ANEFAC, e aí a Lilian veio contribuir também na área de tecnologia, né, Lilian? E hoje ela também já está nos contribuindo em outros objetivos, outros desafios, que a gente pretende conversar um pouco também aqui, né? Vamos falar sobre isso, porque o tema que agora eu estou atuando lá na ANEFAC, eu estou como head de empreendedorismo e startup.
e tive o prazer de ter tido a pasta como vice-presidente de tecnologia e agora essa transição, porque Startup Guest faz todo sentido, né, Pex? E essa iniciativa dela de startup, há 2 anos que ela falava assim, olha, eu preciso ir para startup, preciso ir para inovação. Vocês conhecem a energia dessa Lilian que envolve a gente por completo, né? E aí eu falei, Lilian, você é de tecnologia, não dá para poder ocupar 2 cadeiras. A gente não ocupou a cadeira, esperou, teoricamente, alinhar algumas estratégias para o mercado, e este ano a gente saiu efetivamente com o cargo dela nessa atividade, respondendo, e não por um acaso, na verdade, eu diria por uma consequência de vários resultados e alguns grandes objetivos que a gente quer entregar para a sociedade e para o mercado durante este ano aí. Então estamos elaborando, né, Lilian? Sim. Algumas ações muito boas de empreendedorismo mesmo. Deixa eu aproveitar e fazer já uma pergunta, porque aqui a gente é cheio de perguntas, né? Falando de startup, Boli, quando a gente olha a Nefac, é uma entidade tão grande, de 55 anos de existência, com uma série de clientes relevantes, pessoas que apoiam. Eu já vou te colocar uma pergunta aqui que já está no nosso planejamento. Como é que você vê a Nefac junto com as startups? O que a gente pode fazer? Vamos já deixar o pessoal com gostinho de querer estar participando com a gente disso? Ô Lilian, eu acho que tem tudo a ver. Primeiro porque, imagina uma entidade que ela tem uma representatividade mercadológica muito importante, né? Então, só para o público que não conhece a Nefac, a gente tem diversas ações há 55 anos. Então, imagina, eu falo do desafio de uma empresa sobreviver. Esse mesmo desafio multiplica para uma empresa que, teoricamente, é uma organização sem fins lucrativos, que tem o interesse de contribuir com o mercado e com a sociedade. É muito difícil manter uma entidade. E ela se mantém viva, não só viva, né? E com um crescimento espetacular. Saímos já no Brasil, então a gente está em 14 das principais cidades aqui no Brasil. Fizemos uma expansão para o mercado internacional, estamos replicando as nossas práticas também para os outros países. Estamos na Colômbia, Argentina, México, Espanha, né? E alguns outros planos de expansão. E aí eu acho que tudo isso tem a ver muito com startup, né? Porque tudo que a gente tem criado, tudo que a gente tem feito é olhando primeiro grandes corporações. Então o nosso grande público são realmente grandes corporações, pelas premiações que a gente tem, pelo trabalho que a gente desenvolve, mas a gente enxerga a importância de trabalhar média e pequena empresa em cima disso. Só isso já é uma movimentação que requer muito setup na tua cabeça para poder agir e entregar para esse mercado. Além disso, eu acho que estar convivendo com startups, a gente está criando uma energia muito forte para qualquer tamanho de empresa. E vejo que nas oportunidades de startup, dentro dos planos que a gente está querendo ter, a gente pode alavancar a ter um Brasil mais ágil, mais rápido, ter oportunidades das empresas grandes enxergarem melhor as startups e abrirem, né, o seu hall de negócio, criando oportunidades para poder adquirir, comprar e desenvolver um pouco mais no Brasil. Principalmente uma grande bandeira que a Nefac tem, que a gente chama redução de custo zero. Então, a gente acredita que essa parceria, essas alianças e um bom plano que a gente vai desenvolver com as startups, a gente vai ajudar a pequena, média e grande empresa e ajudar os países onde a gente está convivendo em cima disso. Você, né, né? falou uma coisa assim, foi realmente assim, é tão interessante tudo que você fala, porque você falou assim, a Nefac está há 55 anos e é de uma empresa sem fins lucrativos. Entretanto, sem fins lucrativos por uma ponta, porque na outra ponta, para estar há 55 anos, né, tem que ter alguém na frente fazendo com que a coisa seja alimentada, porque não existe algo que esteja há 55 anos de pé, quando a gente vê que a maioria das empresas, ainda com fins lucrativos, não consegue ficar de pé durante 55 anos. É um big desafio. Então, quando a gente pensa assim da seguinte maneira, que vocês estão há 55 anos, a minha curiosidade é: como são as suas dificuldades e suas manobras dentro do empreendedorismo para deixar uma empresa 55 anos em pé? Isso é uma coisa fortíssima. Demais tua pergunta. E realmente, imagina, o desafio, quando a gente fecha a porta, eu falo isso, quando a gente fecha a porta, é igual que uma empresa. A palavra sem fins lucrativos, ela não existe porque a gente precisa sobreviver. Sim. E para poder sobreviver, você precisa investir, você precisa acreditar. Eu acho que assim, primeiro, a gente não tem como não agradecer a todos os nossos
patrocinadores, apoiadores, mantenedores que a gente tem. São empresas, pessoas. Primeiro a gente trabalha com associado, né? Convivemos com associado, que é pessoa física, né? Então você pode ser associado à NEFAC, ser uma pessoa que participa teoricamente dessa rede de relacionamento. Mas uma associação, só para você ter uma ideia, ano é mais ou menos R$600. Ano. Né? Isso não vai ajudar a gente a crescer, nem fazer todas as ações que a gente faz nesse posicionamento. O que nos ajuda financeiramente em cima disso, nos mantém, as nossas iniciativas, que a gente acaba atraindo empresas que acreditam nessas iniciativas. Então, é muito forte essa relação de confiança, onde para essas empresas que acreditam, né, e têm esses mesmos valores que a NEFAC convive, acabam nos ajudando financeiramente a manter essas iniciativas. E nisso a gente consegue ter mantenedores para alguns tipos de soluções ou de produtos que a gente tem, né, ou patrocinadores nas iniciativas que a gente está fazendo em cima disso. Lembrando sempre duas coisas que são muito importantes. A NEFAC, ela foca desenvolver um nível de relacionamento muito executivo. Então a gente quer promover relacionamento com o mundo corporativo e ao mesmo tempo a gente quer fomentar que os negócios aconteçam. Não dá para a gente poder pensar que as coisas vão andar se não existir uma relação de compra e venda em cima disso. Né? Todos nós temos que gerar esse tipo de coisa. E as oportunidades que a gente gera nesse relacionamento focando isso. Que as empresas façam negócio, que as pessoas façam negócio e que parte dessa contribuição eles nos deem como uma doação, com alguma coisa no sentido de patrocínio ou apoio em si. Isso é uma coisa muito interessante, né, Boli? Porque, por exemplo, tem uma base, tem uma série de pessoas que são associadas, tem uma série de empresas que são associadas. Então, por exemplo, você é um associado, que você tem o teu produto, e que esse produto realmente ele impacte as pessoas que são associadas. Ela pode fazer parte de uma parceria com a NEFAC. E eu vejo muito isso com as startups, Boli, porque as startups têm diversos tipos de soluções que podem endereçar problemas na área contábil, na área administrativa, na área financeira. E de que forma a gente vai trazendo essas conexões e vai entregando solução e trazendo inovação, né, para esse mercado. E crescendo os dois lados, porque eu acho que a startup ela não cresce sozinha, ela precisa dos incumbentes, das empresas grandes, para ela poder cada vez mais ter escalabilidade nos seus produtos, né? Então, de novo, na hora que você traz tudo isso, eu vejo essa junção. O que você acha? Não, eu acho que essa iniciativa, né, da NEFAC estar junto com as startups, eu acho que é a contribuição maior que a gente está fazendo para a sociedade, visto que todas elas precisam de um mercado. A gente está próximo a esse mercado. Eu comentei uma semana passada com a Lília, dentro de algumas coisas que são super importantes, enxergando quando a gente fala em iniciativas de startups dentro de uma associação de 55 anos, sempre lucrativos. Mas o que a gente está querendo ter isso? A gente tem um ecossistema muito importante. Quem está perto da NEFAC? Quem são nossos parceiros? Quem são as pessoas ou as empresas que contribuem? Então, eu falo, por um lado, temos as principais academias do Brasil estão perto da NEFAC. Então, todas as academias, eu não quero cometer o risco aqui de falar o nome de algumas delas e esquecer de algumas outras, mas todas as academias estão da NEFAC, realizando diversos trabalhos. A gente tem cursos, certificações, avaliações, diagnósticos. As academias nos contribuem com muito. E essa relação é longa, né? Não é recente. Estou falando, a academia sempre esteve presente com a NEFAC. É um pilar de sustentação para a NEFAC. O outro são as grandes empresas. Então, a gente fala das maiores empresas, né, de diversos segmentos que também estão perto da NEFAC. Temos as empresas de serviço, seja de tecnologia, de auditoria, enfim, as empresas de serviço estão, né, de seguros, financeiras, estão perto da NEFAC. Se a gente tenta olhar um pouco esse ecossistema que a gente criou, né, por todo um desenvolvimento feito, gente, é a oportunidade de novo trazer as startups junto com a gente. Junta em cima dessas ações, da criatividade, de toda essa engenharia que as startups estão criando em cima disso, e elas precisam pôr isso para o mercado. A gente sabe que a gente é uma avenida para essas startups virem e pôr essas soluções de maneira objetiva, talvez abrangente para todo o mercado, ou direcionada. Né? Vamos fazer ações, né? Como a gente tem comentado, olhando o agronegócio nas startups. Vamos olhar varejo, energia, né? Direcionar essas ações nossas com as empresas que
as startups estão criando, com os negócios que elas estão criando, para poder canalizar e dar uma velocidade de gerar negócios rapidamente, né? Então, acho que fica uma dica aqui para os próximos momentos que estão surgindo aqui da NEFAC, das startups se conectarem com a gente, se conectarem com os eventos que estarão sendo realizados. E acho que aqui traz uma coisa, Boli. Toda vez a NEFAC traz eventos, né? Ela traz eventos petit comitês, bem executivos, onde os temas são discutidos e temas que estão na tendência, né? Tudo que está para acontecer, está acontecendo, tem o congresso, são coisas novas. E aí eu quero fazer mais um link. Quando a gente traz as empresas startups, a gente vai mudar a cultura das empresas que são grandes? Como é que a gente impacta em tudo isso? Como é que você está vendo? Excelente pergunta. Eu acho que a gente vai dar uma... Primeiro, eu penso que quando a gente fala de startup, não é tamanho de empresa, né? E aí eu olho muito forte um tamanho de velocidade que a gente faz no redesenho, seja de processo, de atividade ou de automatização, enfim. Eu acho que a contribuição para grandes empresas, eu acho que é dar agilidade. Eu acho que eu convivo com muitas grandes empresas que elas mesmas estão tentando desenvolver as suas próprias startups, sendo que tem startups já no mercado que elas poderiam já estar consumindo aquilo lá. Então a gente quer encurtar esse caminho. Conheço algumas empresas de que elas montaram mini startups com os times e contratando pessoas, mas sem ter, teoricamente, metodologias de agilidade para poder montar uma boa startup ou trazer essa segurança, teoricamente, de informação e de conhecimento. Então, primeiro que para grandes empresas a gente vai ser um veículo de poder consumir mais startups que já estão prontas e preparadas num nível, teoricamente, de maturidade que é mais curto. E, por outro lado, eu acho que para as startups que estão nascendo, a gente quer apoiar com conhecimento. A gente quer falar de governança, a gente quer falar de questões tributárias, a gente quer falar um pouquinho de economia, de finanças, que talvez eles não tenham grandes habilidades em cima disso, porque eles estão focados em outros negócios. Mas é imprescindível que essa pequena empresa ou média empresa que está sendo formada, ela tenha uma bagagem estrutural. E essa bagagem estrutural, eu acho que a NEFAC também consegue dar com todo o seu ecossistema que existe. Isso que ele trouxe é fundamental. Porque você concorda, Apex, que a gente começar uma empresa sem ter uma estrutura de governança, sem olhar quais são os times, o que está sendo feito, qual a liderança, quais são os tributos que estão sendo aplicados, entender todo esse contexto é confuso. Isso acontece no ecossistema de startup. Quando a gente vê aquela ideia maluca, vamos fazer acontecer, sai fazendo acontecer e, de repente, puxa, não estou fazendo o básico da abertura da empresa, do INPI, do lance do CNPJ bem organizado, dos tributos recolhidos, do contador fazendo todo o recolhimento necessário, da escalabilidade daquele produto para várias regiões, com os ICMs de forma correta. Eu falo de novo, o Brasil é tão grande e a gente está num período de todo mundo falando da reforma tributária, né? Imagina para um empresário que está, teoricamente, no movimento de criar um negócio, ele se preocupar com questões tributárias. Exato. É loucura total em cima disso. Então, não só a questão tributária, porque está sendo discutido nessas pautas aí em toda a agenda desse mês e acredito mês que vem, mas essa bagagem, principalmente de formar um pouquinho um papel de conselheiro, formar um pouquinho de ter essa governança que a gente tem, ou ele se preocupar com alguns cuidados, além daquele produto que ele está gerando, acho que é importante. Então, a gente, na contribuição que a gente está buscando esse fortalecimento com as startups, né, com os parceiros em cima disso, é tentar trazer esse benefício, né? Obviamente que a maioria das instituições que já trabalham nesse mundo de startups já tem os seus treinamentos, a sua capacitação. A gente não quer substituir isso, a gente quer complementar. Acho que o grande segredo é quando a gente fala que a NEFAC, ela não tem, teoricamente, alguma coisa que é um concorrente. Todas as instituições parecidas, igual como a NEFAC, que existem, elas são parceiras nossas. A gente não veio para dividir, teoricamente, num espaço, a gente veio para somar com todas elas. E em questão de empreendedorismo, para a gente, essa essência que tem. Nenhuma empresa precisa estar eliminando a outra. Ela pode ser complementada e talvez aí que está o maior ganho disso, né? Isso, eu ia fazer justamente essa pergunta agora. A gente tem falado muito direto em todos os episódios, Lili e eu, sobre empreendedorismo, e eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu sou um empreendedor. Empreendedor
Eu acredito que antes de ser uma atitude, é uma consciência. Porque você veio para ser o CEO para esse cargo, né? Entretanto, você tem um background de 30 anos de uma empresa onde você sofreu todas as dores que o empreendedor sofre no que diz respeito a montar uma empresa, a gerir uma empresa e tudo mais. Então, trouxe Boli, mas trouxe assim uma expertise de X anos para lá. E eu digo, a minha pergunta é a seguinte, assim, por exemplo, a consciência de empreendedor é enxergar o mundo, mas tem que enxergar o mundo com uma clareza, porque assim, você está dentro de uma área onde se diz sem fins lucrativos. Entretanto, você lida com várias pessoas que dentro dessas pessoas, eles têm fins lucrativos. Sim. Então, por outro lado, você tem que fazer esse meio de campo onde a sua ponta não tem fim lucrativo, mas você tem que ter uma moeda de troca entre as pessoas que estão lá com fins lucrativos. A consciência empreendedora que eu estava referindo, por exemplo, eu vou fazer agora mês que vem mais uma edição de um evento que eu faço trimestralmente, que é o Experience. E a primeira vez que eu vim em São Paulo, há 2 meses atrás, a gente vai fazer a segunda vez, e olha a mente empreendedora. Hoje eu até apresentei a Lília, um pessoal americano que me procurou, eu conheço eles, já tem uma data, e me procurou para eles estarem com a marca deles dentro do Experience. Detalhe, a empresa deles faturaram ano passado R$1 bilhão, mas um detalhe, tem 3 anos de existência. Nossa. 3 anos de existência. E nós sabemos, Marcelo está aqui nos assistindo, nós sabemos que uma empresa para ter 3 anos de existência e hoje faturar R$1 bilhão, 200 e alguma coisa milhões de dólares, que é lá, é uma empresa assertiva, extremamente assertiva. E aí o que me fez pensar, assim, veja, eles agora querendo abrir a Praça Brasil, hoje eu estava tendo reunião com eles, e sei lá assim, Pex, a gente gostaria de estar no Experience com você, que a gente gostaria de botar nossa marca para o seu público. E a gente fez reunião, eu desci aqui, mostrei um pouquinho, apresentei Lília, é aquele pessoal que eu lhe apresentei. Então, a consciência empreendedora é mais ou menos isso que eu vejo você fazendo, assim Lília falou, sempre discutindo os assuntos que estão por vir. Então, o empreendedor, a consciência, ele fica olhando para o futuro. E quando trouxe você com 30 anos de experiência, óbvio que tem muito a ver com sua história, mas assim, tenho certeza que o Boli tem uma visão, uma atenção sobre o futuro. Não é mais ou menos assim? É isso, eu acho que você me fez lembrar, quando você contou essa iniciativas que a gente tem na pandemia, a gente de um dia para o outro, imagina uma entidade que faz muito relacionamento. Qual é o mecanismo do nosso relacionamento? É reunir pessoas. Então, e na pandemia, de um dia para o outro, a gente não tinha mais espaço, né, onde a gente podia estar frequentado, cada um na sua casa. E a gente não tinha infraestrutura para poder fazer esse tipo de coisas, mas a necessidade que a NEFAC tinha de se conectar era tão grande que criamos mecanismos de que permitisse a conexão. Isso foi os 2 primeiros meses, diria, da pandemia. No terceiro, a gente sentiu as dificuldades já que as empresas estavam passando, principalmente pequena empresa. A gente criou uma iniciativa que até hoje existe, chamada a NEFAC Conecta. Essa NEFAC Conecta era possibilidade de gerar negócios entre as empresas para poder ajudar a pequena e média empresa. E a pequena e média empresa que sofreu muito na pandemia, a gente também veio com educação. Criamos uma plataforma e nos juntamos a outras plataformas que existem também no mercado para poder criar cursos, porque as pessoas mal sabiam o que elas iam fazer com a folha de pagamento e como trabalhar essas questões de afastamento. Então, quando você me pergunta isso, eu te respondi um pouquinho com ações. Eu acho que, na verdade, quando a gente hoje, ser empresário no Brasil, não é somente trazer a receita e pensar teoricamente no lucro que se quer, e sim criar movimentos com revisões extremamente periódicas, não de QPI, de indicadores, mas sim de pensamento se aquele negócio vai sobreviver mais quanto tempo. E já pensando no outro negócio. Já pensando no outro negócio, é isso mesmo. Eu não acredito que os negócios são eternos, por mais longe que eles tenham de vida ou de anos. Eu acredito que esse negócio se torna eterno se você, a cada ano, injetar uma nova mentalidade, uma nova inovação. Não fazer mudanças. Mudanças eu acho que não leva a nada, mas fazer inovações. Isso é empreendedorismo o tempo todo. E eu acho que todos nós, né, que sobrevivemos ou temos alguns negócios ou contribuímos com algumas empresas,
temos que ser empreendedores nesse sentido, né? Eu acho que o empreendedorismo devia ser um curso, uma aula dada teoricamente nos cursos básicos. Eu acho que tem gente que nasce já empreendedora, mas eu acho que a gente tem como educar e formar grandes empreendedores. E a gente tem que ser empreendedor na nossa vida primeiro, no CPF. Para depois a gente ser empreendedor empresarial, que é num CNPJ do outro ou no seu próprio. Vou fazer uma pergunta para você. Você falou que tem que ser empreendedor no CPF. Para vocês dois, no caso. Mas você falou isso. Quando você que lida com startups, a primeira grande questão, antes de saber da startup, é saber sobre o founder. O founder, sem dúvida. Quando eu invisto em startup, uma das coisas que eu mais olho é quem são os founders. Quem são as pessoas com quem eu estou lidando. Porque, de uma certa forma, quando você entra numa sociedade, é um casamento. E quando você investe, você tem que estar investindo em pessoas que, às vezes, aquele projeto ele não deu certo, mas ele vai fazer o segundo projeto dar certo. Sim. Ele vai pivotar o modelo do negócio dele, vai fazer aquela roda dar a volta por cima e realmente acontecer. Então, os founders é super importante. E os founders, eles ajudam em conexões, são pessoas que estão abertas a novas visões. E são pessoas que elas têm um autoconhecimento, né? Porque eu falo do CPF, que é a gente se conhecer. É a gente saber para onde a gente quer ir, a gente saber qual é o próximo passo que a gente quer dar. Às vezes não está muito claro, mas o porquê que a gente quer fazer tal coisa, né? E eu acho que essa reflexão de também viver o que a gente está fazendo. Acho que a gente refletiu sobre isso nas últimas semanas, né, Pex? Até num treinamento. O que vocês estão falando, na verdade, me leva, né? A gente vai fazer um evento agora em agosto. Seria muito bom também te ter, que a gente está falando assim, como atrair investidores para startup. Já deu spoiler no evento, ó. Né? É um aí. evento, porque na verdade, quando a gente está falando de investidores, né, a gente está falando novamente de dinheiro, né? Sim. Alguém que acredita numa ação que você está fazendo para estar fazendo. E além desse dinheiro que ele está pondo, o que a gente também está acreditando muito em cima desse iniciativa é quantas ideias vão nascer num evento desses, onde tem pessoas que acreditam que podem fazer alguma coisa diferente. Eu acho que essa é uma mentalidade já de Isso chama-se smart money. Todo o dinheiro que o investidor ele traz, que não necessariamente é dinheiro, que é network, é conexão, é aprendizado, é algo que ele está orientando, tudo isso é smart money. Então, eu sempre digo para as startups, quem escolhe os investidores são as startups, não são os investidores que escolhem as startups, que a startup tem que querer ter gente que agregue com ela, porque dinheiro você pega no banco. Você tem que trazer alguém que te entre com caixa, mas que te leve para um próximo nível, te ajude a transformar o que você está fazendo, a crescer, a evoluir. Isso que o Boli trouxe é fundamental, porque na hora que a gente quer atrair investidor, quem são eles? Não é só dinheiro não, gente. É a sua transformação, é o seu próximo passo. Quando você aliás, respondendo aqui uma pergunta para algo que as pessoas podem estar na cabeça. Uma empresa sem fins lucrativos, será que não tem pitch? Tem muito pitch. Tem que ter muito pitch. Especialmente. É mais difícil. Então, estava pensando isso, né? E eu acho que esse é o dom de venda, ele tem que ter até um pouquinho mais aguçado. Porque quando você vai oferecer, e agora vai ter o evento que você já falou aí, depois queria que vocês falassem mais um pouquinho dele, para a galera entender como é o mecanismo real. E eu queria perguntar, assim, como é o seu dia a dia, uma vez que tá lá, a empresa tem 55 anos, promovendo eventos, entretanto, como é o dia a dia real mesmo, assim, no sentido de rotina, como é a sua rotina dentro da Nefac, fazendo o que? Aproximando pessoas, e dali rola um business, e aquele business ali que vocês fizeram acontecer, porque assim, fora aproximar pessoas, meio que me corrija se eu estiver errado, meio que é um cartão de validação, assim, olha, não, você está dentro da Nefac, você está dentro da Nefac, então meio que eu estou validando vocês. Uma vez que vocês estão aqui, eu acredito em vocês enquanto individuais e super acreditaria vocês enquanto juntos em equipe para rolar algum negócio. Então, se eu fosse fazer um negócio, eu imagino né? Fazer um negócio com uma pessoa que está fora da Nefac ou um que está dentro da Nefac, que está validado pelo Boli, eu prefiro esta validação. Porque, como Lília falou, é um casamento. Então, eu prefiro um casamento de indicação, né? Perfeito. Você sabe assim, o nosso dia a dia é igual que o desafio que você tem aqui ou que você tem em qualquer outro negócio que você tenha. A gente tem, primeiro, né, entrando antes do dia a dia, a gente tem um planejamento.
a gente tem que ter meta. Sim. Né? A gente tem orçamento, a gente tem folha de pagamento. Não dá para você olhar para a folha de pagamento e não pensar num planejamento e não, por mais que a gente seja sempre lucrativo, não pensar em dinheiro. Né? Então, o meu dia a dia, na verdade, é olhar, né, como eu posso facilitar, trazer esse recurso financeiro e, ao mesmo tempo, como eu posso entregar para os parceiros que estão acreditando iniciativas que eles se sintam satisfeitos. Eu falo que o nosso cliente, enfim, não é só o parceiro que está acreditando na gente, e sim o cliente desse parceiro. Então, quando, teoricamente, você, por exemplo, vai estar patrocinando a ANEFAC, você tem um teu negócio, você quer gerar negócio. Não adianta eu só agradar você com as ações que a gente vai estar realizando. Adianta se teu cliente conseguir perceber que a gente está contribuindo com o teu crescimento. Então, o nosso dia a dia dentro é normal, uma agenda, né? Pouco confusa que digo, porque na verdade temos recursos extremamente limitados e por respeito a esse dinheiro de doação, a gente não pode fazer grandes absurdos. Temos que administrar muito bem, tendo uma responsabilidade muito forte desse dinheiro que está sendo doado para a gente. Isso lembra totalmente startup, né, Lília? Falar assim, você tem um pouco recurso, então você tem que fazer ali, né, acontecer. E dar o respeito dessa prestação de conta. Então, a nossa prestação de conta para as empresas é falar, irmão, o que eu preciso gerar? Preciso gerar conteúdo, preciso demonstrar que eu estou gerando conteúdo. Conteúdo através de podcast, através de revista, através de artigo, através de depoimentos, conteúdo. Preciso gerar relacionamento, então preciso conectar as empresas às oportunidades que elas estão tendo. Preciso gerar seminários, eventos. Então a gente está fazendo um roadshow esse mês, né? Vamos fazer São Paulo, segunda-feira agora, depois vamos para Belo Horizonte, depois vamos para Porto Alegre, falando das questões tributárias e algumas obrigatoriedades tributárias. Então, saímos numa agenda de viajar nas loucuras máximas que você imagina, igual que uma startup, administrando muito o centavo que está se tendo em cima disso. E ao mesmo tempo que a gente está realizando já essa atividade, que estamos executando, a gente está planejando já do ano que vem. A gente tem uma agenda muito complexa, a gente realiza mais de 90 eventos por ano, né? E eu acho que é importante também ressaltar é uma startup, é enxuto como uma startup, mas com grandes clientes que confiam nessa entidade, né? E acho que nesse ponto é super importante ressaltar, porque não é toda grande empresa que vai acreditar numa instituição se ela não tiver um grande respaldo. E aí entra o transparência, que eu queria que você falasse sobre isso, porque esse prêmio, ele é extremamente reconhecido no mercado e não é pequeno o evento, não. É um evento gigantesco, enorme, gente. Enorme. A gente tem esse prêmio, né? Um prêmio... temos algumas iniciativas que são muito valiosas, diria. A gente tem um prêmio chamado Profissional do Ano. A gente reconhece há 38 anos, olha só, 38 anos executivos que mais se destacaram na área de finanças, administração e contabilidade. Pensa nos principais executivos que você tem na tua memória, né? A gente premiou uma vez por ano, a gente reconhece esses executivos. Essa premiação tem 38 anos e a gente trouxe agora, nos últimos 4 anos, um outro prêmio chamado Mérito ANEFAC. A Lilian também conhece muito bem. A gente não podia ficar premiando somente finanças, administração e contabilidade. Tem muita profissão nova, nascendo, com muita liderança, sem rotular determinados cargos. Então, porque o mundo está numa constante transformação. Esse prêmio Mérito ANEFAC começou a ser premiado em empresas de startups, de empreendedorismo, de inovação, de governança, de sustentabilidade, coisas que não existiam antigamente. Essa premiação também hoje é nobre, a gente tem essa premiação já há 4 anos como Mérito ANEFAC. O Troféu Transparência, que a Lilian falou, a gente tem uma premiação há 27 anos. A gente reconhece as maiores empresas com práticas boas no sentido que a gente chama das demonstrações financeiras. Toda empresa que tem uma publicação de uma demonstração financeira, que ela é pública, não existe inscrição, uma empresa chega e fala para a gente, ANEFAC, eu quero concorrer a esse prêmio, ela simplesmente, o fato dela publicar para o mercado, a gente tem todo um critério, uma análise que a gente analisa as empresas, analisa essas demonstrações financeiras junto com as academias e com os executivos do mercado e reconhecemos as empresas
mais transparentes do Brasil. É a única premiação no mundo que reconhece as demonstrações financeiras. Tem algumas parecidas um pouco, mas não na abrangência como esse prêmio. O ano passado a gente premiou 30 empresas em 3 categorias, até 5 bi, abaixo de 5 bilhões de receita líquida, de 5 a 20 bi e acima de 20. Somando essas 30 empresas, deu quase 4 trilhões de receita líquida. Diria maior que alguns países, né? Esse montante de dinheiro que a gente acaba reconhecendo essas demonstrações. Quando a gente fala das demonstrações financeiras, não é o fato somente de um balanço. Um balanço ela tem que traduzir para a sociedade uma clareza daquilo que a empresa está realizando e uma prestação de contas muito forte para a sociedade. Essa premiação, ela gera, teoricamente, cursos, treinamento, formação, desafios. E isso que a ANEFAC, teoricamente, acaba convivendo numa iniciativa que a gente tornou maior, que a gente chama, na verdade, a bandeira da transparência. O que é ético hoje? Só ter uma demonstração financeira bem publicada? E você tratar mal pessoas ou não ser coerente com algumas políticas sociais? Então, a nossa bandeira da transparência tentou desenvolver diversas ações. Quando eu falo ações, é desde um treinamento, desde um curso, de uma palestra ou de um bate-papo, que traga em torno dessa discussão uma clareza maior para a sociedade, de maneira objetiva. E essa iniciativa, que a gente chama da bandeira da transparência, criou uma agenda 360 graus, diria, que a gente tem durante 8 meses, discutindo essas pautas que estão tendo, né? E acho que isso, Pex, eu vejo como algo muito interessante, porque a gente precisa viver num país transparente, né? Cada vez mais nós temos diversos desafios políticos, então se as empresas não são transparentes, elas não trazem essa leveza para quem está trabalhando lá, de saber, ó, eu estou correta, eu estou seguindo as coisas da forma correta. E eu percebo isso, Boli, eu percebo que quando a empresa ganha um prêmio como esse, ela fala, nossa, eu trabalho num ambiente justo, correto, onde os meus reportes financeiros estão limpos e livres de qualquer algo que não seja certo, né? O orgulho dela, né? E aí a gente vê nas próprias publicações, né? E hoje falar de transparência, eu falo, é muito fácil, né? Porque tá na moda, todo mundo quer mostrar que é transparente. Uhum. Essa iniciativa nasceu em 97. Então não é uma iniciativa da ANEFAC de hoje, né? Importante se isso, fortaleceu muito. Sim. Né, pelo mundo, não diria só Brasil, pelo mundo, né, e a gente manteve, graças a Deus e graças a essas comissões, essas avaliações técnicas, não tivemos grandes, né, porque é muito fácil você questionar metodologias, mas é muito difícil você ter o compromisso da seriedade, onde tanto as empresas como a sociedade reconhecem muito digno essa premiação, né? Isso é confiança. Isso é respeito ao trabalho que você se dedica, que o mercado está reconhecendo. E essa premiação, volto a falar, a gente está numa fase agora, reunimos quase 10 academias analisando, envolvemos mais de 50 pessoas olhando uma DF para ela ser ganhadora. E a gente está abrindo gradativamente essa premiação para o mercado, que a gente quer premiar não só empresas de capital fechado, a gente quer premiar pequenas, médias, ou capital aberto. Isso que eu ia perguntar, porque assim, como o nosso podcast é sobre startup, eu estava vendo uma correlação, se pode, tem, por um lado, essas empresas grandes que vocês tem todo um network, entrância lá dentro, que você falou aí, a gente faz premiações de empresas assim, acima, sei lá, de 20 bilhões de faturamento. Então, existe uma aproximação, até porque você está lá olhando os números para saber se é compatível com a premiação que possivelmente pode receber, né? E a empresa, obviamente, hoje em dia, cada vez mais, como você falou, tem muito interesse. Por outro lado, uma startup, a própria natureza da startup, ela tem que ser transparente, porque ela tem que prestar conta com tanta coisa para, né, ter uns investidores. Tem due diligence o tempo todo no processo de captação. Eu fico pensando como que não é o pensamento, né, de Lília, que trata disso o tempo todo. Aí eu queria perguntar na parte educacional em si, os programas educacionais, porque assim, vocês estão lá e se existe isso, me explica, porque assim, por exemplo, eu venho do mundo muito digital, né? Então, eu levanto essa bandeira digital. Quando a gente encontra empresas grandes e, como você também falou, se as empresas elas não estão propensas a
pivotar, elas podem, né, ficar até acabar, até extinguir. Foi feita uma pergunta agora, e isso eu estou trazendo agora a sardinha para a minha brasa. Foi feita uma pergunta até pela Boca Rosa, numa palestra, quando ela pergunta assim: alguém de vocês gostaria de abrir, por exemplo, uma loja lá na Quinta Avenida, em Nova York? Todo mundo levantou a mão. Ela falou assim: vocês sabem quanto é para abrir uma empresa, uma loja na Quinta Avenida? Entretanto, tem outro dado que eu quero perguntar para vocês. Assim, por que é que vocês querem abrir uma empresa na Quinta Avenida, se onde a avenida mais movimentada do mundo se chama internet? Ou seja, por um valor nem se compara, ou seja, nada, e muito mais movimentado. Hoje, qualquer pessoa que venha empreender, e por maior que seja, menor que seja, ela tem a opção de abrir a loja na avenida mais movimentada do mundo, digital. E muitas empresas, por falta de dados ou incentivo do saber como, acabam não explorando o digital como deveria. A minha pergunta é se existe algum programa dentro lá da empresa, da NEFAC, que traga esses esclarecimentos para empresas de grande porte a pequeno porte, dados atualíssimos, e a gente pode citar assim, N empresas que chegaram, o digital, ele o ano passado, ele agora no sétimo mês desse ano, faturou toda a venda que fez no ano passado. Ou seja, só cresce o tempo todo. Existe essa parte educacional onde vocês trazem não só esse ensinamento digital, mas todos que é necessário para uma empresa crescer e permanecer no mercado, a exemplo, há 55 anos? A gente tem, mas a gente tem algumas plataformas de educação, né, com o conceito de streaming, de você consumir alguns cursos, né, algumas formações, alguns e muitos deles são de graça, mas alguns são pagos, Sim. né, que a pessoa pode estar fazendo esse tipo de coisas. E a gente está também empreendendo um pouco quando a gente fala de cursos in company sendo virtuais. Né? Quando se faz curso in company, a maioria das empresas querem presencialmente e queriam um instrutor do lado. Acho que, de novo, a pandemia criou essas estruturas pelo mundo todo e esses cursos in company também estão sendo transformados para um digital. Né? Obviamente, quando a gente fala curso in company, sempre um curso dirigido para aquelas características de necessidade daquela empresa, mas que era muito forte presencial, porque todas as pessoas estavam numa determinada planta, numa determinada localidade. Hoje, com a questão da pandemia, você contrata executivos do mundo. Então, esses cursos digitais estão começando a ser mais fortalecidos, diria. Agora, eu acho que a questão digital, a gente fala muito da transformação digital, né? E todo mundo está sofrendo ou vivendo ou está passando experiência. Mas eu acho que ainda a gente está gerando negócios mais no sentido somente de troca ou de venda de mercadoria. Eu acho que quando a gente fala de conteúdo de conhecimento, né, onde não vai um produto, né, ou algum te entregar a mercadoria na tua casa, eu acho que ainda tem muito a ser explorado. Eu sinto que isso ainda não temos... talvez o próprio consumo disso precisa ser fomentado. Né? Você não compra, teoricamente, alguns cursos, a não ser alguns que você está sentindo como necessidade, mas não um hábito como a gente hoje entra, por exemplo, no YouTube para poder ver qualquer outra coisa. E a gente poderia estar vendo ou aprendendo alguma outra coisa sem ter, teoricamente, uma necessidade em cima disso. A gente teria que fomentar muito mais, né? E aí, um outro raciocínio que eu queria te falar, que é muito legal quando você fala, eu convivi com uma empresa grande que ela comprou algumas pequenininhas para poder melhorar a sua velocidade em algumas coisas. E essa empresa, obviamente, é muito grande, ela chegou num momento de nível de automatização que ela criou mais de 500 robôs em menos de um ano. Isso só foi possível porque ela conseguiu ter 2 startups com uma agilidade enorme para poder fazer isso. Isso que a gente acredita muito forte, né? Então eu te falei 2 lados de uma transformação digital que eu acho, no sentido da internet, a gente ainda tem muito a explorar. Eu acho que em alguns segmentos, né, voltando de novo ao agronegócio, eu acho que a gente está gatinhando naquilo lá. Né? Montando talvez marketplace para as empresas comprarem e venderem um para outra. Né, como cadeia de suprimento. Né? Então, acho que ainda temos muita coisa para desenvolver em cima disso. Sem dúvida. E, Pex, quando a gente vê no digital, eu acho que não é só... são vários segmentos, né? A gente vê investimento em startup. Que curso tinha online sobre investimento em startup? Então... Tem o meu agora,
da startup é o Equity, onde está na plataforma, está disponível, onde justamente eu ensino essa jornada, eu falo sobre esse lance da aceleradora, de Venture Capital, como é um processo de captação, eu falo desse mundo, onde eu tive que fazer cursos presenciais, onde eu tive que ir para Israel conhecer o ecossistema, onde eu tive que ir para o Vale do Silício. Há quanto tempo já é isso, né? Exato. E aí, poxa, vamos colocar um conteúdo online. Óbvio. Gasto. Exato. O investimento é assim, tá online, tá disponível para você, da startup ao equity, é o método LPA, quem quiser, ó. Digita no Google aí, vocês já vão achar essa informação, ou entra na minha página do Instagram, lá no meu link list, tem o link também para consumir esse conteúdo que tá fácil, rápido, tem várias aulas e ainda tem uma série de aulas bônus também de outros conteúdos, inclusive o cenário digital, liderança, uma série de coisas bacanas que a gente está incluindo nesse treinamento também. E qual que é o objetivo? Tornar isso democrático, trazer para que todas as pessoas tenham acesso, porque a gente quer transformar cada vez mais esse mercado num mercado empreendedor, onde a gente consiga melhorar a nossa sociedade, né? Então, seja com uma instituição, com uma associação, com uma agência digital, com um cenário de podcast, onde cada vez a gente traga mais o conteúdo para a sociedade e todo mundo aprenda o que é bom, gente, porque ter tempo parado para fazer coisa ruim, tem muita gente parado com a cabeça ociosa. Usa para o bem. Você tem duas opções, usa para o bem, transforma, faz alguma coisa acontecer, que eu acho que isso que é relevante para a nossa sociedade. Gente, olha, o tempo voa aqui nesse podcast, É impressionante como a gente vai conversando e voa, Pex. Boli, acho que chegou a hora de dar tchau, agradeço demais a sua presença aqui, deixa aí os seus contatos, as informações da Anefac para o nosso público aqui, para o pessoal se conectar com você e com a Anefac. Obrigado, Lilian Pex. Também um prazer enorme te conhecer e vamos fazer algumas coisas juntos, pode ter certeza. Show. Bom, meu e-mail é boli.rosales@anefac.org.br. Gente, eu estou à disposição, agradeço muito esse bate-papo, quero replicar com algumas outras coisas e eu acho que a gente tem que ser, como palavra final, diria, transformadores daquilo que a gente acredita. Né? Então, você perguntou dessa van que é a internet, eu também acredito que é uma van enorme, mas a gente ainda não conseguiu pilotar ela direito. E eu acho que a gente tem que criar movimentos que nos ajudem a melhorar isso. E, enfim, quero contribuir também nisso, acho que isso é importante para todos nós. Não esquecendo que essa transformação e esse teu programa e tudo que você tem feito também são coisas novas, né? Coisas novas que a gente fala há 2, 3 anos que já tem um volume enorme. Então, a velocidade que a gente está realizando as coisas é muito grande, mas eu acredito muito mais que a gente tem um potencial a ser desenvolvido ainda na internet muito grande. Obrigado, gente, a todos e até a próxima. Quero estar de volta. Até a próxima, gente. Obrigada pela presença aqui de vocês no nosso podcast sobre Startupcast. Acompanhe os próximos episódios. Clica no sininho aí para assistir os próximos episódios e segue a gente. Valeu, galera.